Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos continuar com o nosso especial Jesus e seus milagres, sempre abordando as passagens bíblicas, os textos que se referem aos momentos em que Jesus operou os seus milagres e vamos analisar de que maneira que esses acontecimentos eles também se refletem na nossa vida e como nós podemos agir como aquelas pessoas que estão mencionadas nessas histórias e demonstrar também a nossa fé para que nós também recebamos os nossos milagres. Antes de nós começarmos a ler o texto e fazer as nossas análises, eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você faça sim a sua inscrição para que você receba todos os nossos conteúdos quando nós divulgarmos. E eu também peço que você compartilhe esse vídeo e os demais que estão disponíveis no nosso canal para todas as suas redes sociais e compartilhe com as pessoas que você conhece, para que dessa maneira você esteja abençoando, fazendo o bem na vida de alguém, levando uma palavra de paz, de ânimo, de alegria. E com certeza você também vai ser muito abençoado. Então nós vamos começar a ler hoje o livro de Mateus no Novo Testamento e nós vamos começar a ler do capítulo 9 a partir do versículo 27. Então é o livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 27 em diante. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral: dos demônios é que expele os demônios. Novamente nós vamos ver aqui duas histórias que vão se encontrar, assim como no vídeo passado que nós vimos. A primeira história, os personagens centrais são 2 cegos, que conforme Jesus ele chega em determinado lugar, 2 cegos eles vão em direção a Jesus e eles começam a clamar: tem misericórdia de nós, filho de Davi. A gente já vê que aqueles homens, eles identificaram, olha que curioso, eles eram cegos, mas eles identificaram em Jesus a filiação divina, eles reconheceram que ele era filho de Deus. Muitas pessoas que não têm problema algum de visão ainda não conseguem enxergar tal coisa. E aqueles 2 homens, apesar de não verem, eles já tinham identificado que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que a gente vê que a fé, ela não é necessariamente aquilo que os seus olhos te mostram, mas a fé é aquela convicção, é a certeza que você tem. Pois bem, e eles vão pedir por compaixão, por misericórdia para Jesus. O texto vai prosseguir falando que, tendo Jesus entrado em casa, os cegos eles se aproximam e Jesus vai fazer uma pergunta a esses cegos. Jesus vai perguntar: credes que eu posso fazer isso? Vocês acreditam que eu realmente posso curar vocês? A importância da nossa fé é o que determina se vamos ou não receber os nossos milagres. Como nós vimos nos vídeos anteriores sobre esse especial de Jesus e seus milagres, não é a primeira vez que nós vemos Jesus fazendo uma associação direta entre a nossa fé e o recebimento dos milagres. Inclusive, em determinado vídeo, você também vai ver que Jesus ele faz uma análise bem direta entre o medo e a fé.
Uma vez que você se entrega ao medo, você não consegue agir com fé. E logo, sem fé, você não recebe os seus milagres. Então, quando Jesus pergunta para aqueles homens, vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? Vocês acreditam que eu posso, que eu tenho poder para curar vocês? Aqueles homens vão responder, sim, Senhor, nós cremos. Eles vão, de fato, afirmar que eles creem em Jesus. Então o texto prossegue e diz que Jesus toca nos olhos deles e diz o seguinte: faça-se-vos conforme a vossa fé. Jesus ele vai passar aquela responsabilidade do milagre para aqueles cegos. É como se Jesus estivesse dizendo: eu tenho poder para fazer, mas só vai acontecer se vocês crerem. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o portador da fé. Melhor dizendo, eu sou o portador do poder. Mas é a fé de vocês que vai acionar o meu poder. Eu não falho, mas a fé de vocês pode falhar. Então, caso vocês não recebam um milagre, a culpa não foi minha, mas foi da fé de vocês que falhou. É como se Jesus estivesse deixando isso bem claro. Faça-se conforme a vossa fé. Que aquilo que for acontecer agora aconteça de acordo com a sua fé, com a fé que você está colocando em mim, com a fé que você está depositando em Deus. É exatamente assim que acontece na nossa vida também. Porque Jesus não deixou de operar do mesmo jeito e Deus também não mudou. Apesar dessa história ter acontecido há muito tempo, estamos falando do mesmo Deus, do mesmo Cristo, do mesmo poder. Isso não muda. Então isso serve para nós, para a nossa vida. Os nossos milagres, aquilo que a gente tanto busca em Deus incessantemente, aquilo que a gente sabe que só pode vir da mão do Senhor. A gente precisa entender que nós somos cooperadores desse milagre. O poder é de Deus, é Ele quem opera, seja na sua própria pessoa ou seja na pessoa do seu Filho Jesus. Mas, apesar do poder ser dele, nós participamos de maneira ativa dos milagres que o Senhor quer trazer na nossa vida. Do que adianta Deus, com todo o seu poder e com todo o desejo de nos abençoar e nos trazer felicidade e prosperidade, e nós não crermos que Deus de fato pode operar aquilo? De que adianta? A Bíblia nos fala que assim como a fé sem as obras é morta, as obras sem a fé também não servem de nada. Elas precisam trabalhar juntas. Então o texto vai dizer que Jesus vai colocar a mão nos olhos daqueles homens e de fato aqueles homens vão ter os seus olhos abertos. Jesus ele está disponível para abrir os nossos olhos, sejam físicos ou espirituais, nos trazer a realidade, nos mostrar aquilo que de fato nós precisamos enxergar. Jesus ele tem o poder de tirar todo tipo de cegueira da nossa vida. Quantas pessoas estão vivendo uma cegueira espiritual? Elas enxergam fisicamente, mas não são capazes de ver um palmo à frente dos seus olhos. Elas enxergam fisicamente, mas são cegas na sua vida espiritual. Não conseguem ver para que rumo elas estão andando, para onde a vida delas está sendo levada, não conseguem enxergar os tipos de relacionamentos, as pessoas que elas têm convivido, as ações que elas têm praticadas, os seus vícios, seus costumes, seus hábitos. Elas não conseguem enxergar os seus erros e os seus pecados. Mas Jesus ele tem poder para curar qualquer tipo de cegueira. Essa que nós estamos vendo no âmbito natural, mas quando Jesus ele nos abre os olhos para o pecado, para o tipo de vida que nós estamos vivendo, de fato, ele está também nos curando da cegueira espiritual. Continuando essa história, nós vamos ver agora que vai entrar um outro personagem
nessa sequência desse texto que nós lemos. Passados agora os ex-cegos, porque agora eles já enxergam, agora nós vamos ver um outro personagem, que vai ser um endemoninhado, mas ele tinha uma característica física. Naquele momento ele era um homem mudo. Ele estava endemoninhado, nós já falamos a respeito desse termo, endemoninhado, alguém que está com um ninho de demônios em si, mas ele estava mudo. Era essa a situação dele, a condição dele naquele momento. O texto vai seguir dizendo que Jesus, assim que ele expele o demônio, assim que ele expulsa o demônio, fala o mudo. Gente, automaticamente o texto nos mostra algo que acontece instantaneamente. E expelido o demônio, falou o mudo. Sabe por que essa narrativa de Mateus nos traz algo assim tão instantâneo? É para nos mostrar que aquela condição de falta de fala, aquela condição dele estar mudo, era por questões espirituais. Era por conta da possessão demoníaca que ele estava ali naquele momento. Por isso que quando Jesus expulsa o demônio, já não existe mais aquele flagelo, não existe mais aquela condição triste daquela pessoa estar muda. Quando sai o demônio daquela pessoa, ele torna a falar, ele se coloca a falar. O texto é claro, sai o demônio e o mudo fala. A gente precisa compreender que Jesus trabalha os seus milagres em todas as esferas da nossa vida, seja a nossa vida carnal e a nossa vida espiritual, seja para nos trazer o conforto, a qualidade de vida, a segurança, a cura na nossa vida carnal, e seja para trazer a nossa total libertação da nossa vida espiritual. Por isso a gente precisa pedir a Deus sabedoria para que a gente consiga identificar quando temos um problema carnal e quando temos um problema espiritual. Porque nós precisamos saber distinguir para a gente saber de que maneira vamos pedir o socorro de Deus. Se é na parte carnal ou se é na parte espiritual. Isso faz toda a diferença. Não é qualquer remédio que vai surtir para qualquer tipo de enfermidade. Deus tem poder para cumprir na nossa vida tudo que Ele quiser cumprir, seja numa esfera ou em outra, mas corresponde a nós a responsabilidade de nós sermos específicos nas nossas orações, de nós sabermos pedir. E a gente precisa saber com o que nós estamos lidando, se é um problema meramente humano ou se é algo de cunho espiritual. Nesse caso, desse mudo, era um problema de cunho espiritual. A gente precisa aqui pontuar que nem todas as pessoas que passam por condição de falta de fala, ou falta de audição, ou falta de visão, ou qualquer outro tipo de problema, são por questões espirituais. É claro que não. Mas nós precisamos também compreender, por um outro lado, que muitas enfermidades, muitas doenças, muitas situações difíceis que a gente vê as pessoas passando, que parece que não tem cura, parece que nada resolve, parece que só piora, não são de cunho carnal, são de cunho espiritual. São situações que precisam ser tratadas na vida espiritual daquele indivíduo. A gente precisa entender que nós vivemos num contexto, nós vivemos uma realidade espiritual. Existem espíritos ao nosso redor o tempo inteiro, espíritos bons e espíritos ruins. A gente precisa compreender que nós somos espíritos. Nós estamos vestidos com uma roupa de carne por algum momento, mas nós somos espírito. Por isso que nós precisamos, é tão importante nós darmos mais atenção e mais prioridade para cuidar da nossa vida espiritual e depois a gente dá procedimento a cuidar da nossa vida carnal, que é muito importante, é aquilo que nos traz saúde, qualidade de vida, as nossas relações, as pessoas que amamos, o nosso bem-estar, o nosso amor próprio, tudo isso tem que ser cuidado, mas
nada disso pode sobrepor-se à nossa vida espiritual, porque é o nosso espírito que é o mais importante para a nossa eternidade do que o nosso corpo carnal, que um dia não vai existir mais. Então olha como Jesus ele opera de maneiras tão distintas. Fossem aqueles cegos que foram clamar a Jesus, eles reconheceram a autoridade de Jesus. Isso é muito curioso, porque a gente vê que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse é um ditado popular, mas que faz todo sentido. Quantas pessoas não têm problema nenhum de visão, mas elas não conseguem enxergar que o que falta na vida delas é Jesus. Elas não têm problema de visão, mas elas não conseguem ver para que caminho elas estão percorrendo e estão levando a vida delas. Em contrapartida, quantas pessoas, como esses cegos aqui, que não podem enxergar fisicamente, mas já conseguiram detectar, identificar que é só Jesus que pode trazer a eles uma vida feliz, segura e eterna. Então a gente vê que a função dos nossos olhos carnais não funciona na nossa vida espiritual. Os nossos olhos carnais, eles servem apenas para contemplar as coisas carnais. Para que a gente consiga enxergar o espiritual, a gente precisa acionar os nossos olhos espirituais. Nós precisamos pedir a Jesus: Senhor, abra-me também os meus olhos espirituais, para que eu possa ver de uma maneira espiritual as coisas de Deus. E da outra questão, como Jesus operou na vida desse endemoninhado. Aquele homem estava possesso, aquele homem não tinha mais controle sobre si mesmo, aquele homem estava abrigando em si demônios e estes, por sua vez, o estavam impedindo de falar, estavam tornando a vida daquele homem improdutiva, infrutífero, triste, indigna, talvez até mesmo constrangedora. Não sabemos aos certos detalhes como era a vida daquele homem, mas certamente pelo fato dele estar endemoninhado, sabemos que aquele homem não tinha qualidade de vida nenhuma, muito pelo contrário, porque tudo que Satanás traz para a vida do ser humano é desgraça, é degradação e humilhação. Então a gente vê como Jesus não apenas fez com que aquele homem voltasse a falar, Jesus não apenas trouxe para ele uma providência no âmbito carnal, Jesus trouxe uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. Se antes ele não podia trabalhar, agora ele trabalha. Se antes ele não socializava, agora ele pode socializar. Se antes ele não tinha uma vida religiosa, agora ele pode ter. Se antes ele não tinha uma vida em família, agora ele pode ter. E tudo que Jesus faz, a gente sempre tem que lembrar, é para a glória de Deus. Você pode ver na Bíblia todas as vezes em que alguém ia exaltar a Jesus, todas as vezes em que alguém ia levar a glória a Jesus, Jesus ele rebatia essa glória e apontava para Deus. Assim como chegou um homem e o chamou de bom mestre, ele diz: só existe um que é bom, que é Deus. Sabemos que Jesus é bom e sabemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, mas na figura do seu Pai. E para glorificar a Deus, porque foi para isso que Jesus veio e todos nós, então todas as vezes em que algo quer glorificar a Jesus, ele transporta aquilo para Deus. Então a gente vê que tudo que Jesus faz é para glorificar a Deus. Eu espero que você tenha compreendido essa passagem, que Deus toque no seu coração e que você leve esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Se Deus permitir, até os próximos vídeos, e muito obrigada pela sua companhia, que Deus te abençoe.